Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Açores neste domingo em que a Diocese de Angra assinala mais um jubileu, o Jubileu das Missões em Ponta Delgada. Para a irmã Virgínia Dantas, da equipa coordenadora deste jubileu, somos todos missão e, como tal, somos todos convidados a participar. É assim, todos somos missão, portanto, é mais direcionado para os missionários, para os grupos missionários, mas todo cristão é missão e todos temos uma missão, portanto, são todos convidados a estar presentes conosco. Embora a hora não seja muito boa, que é a hora da manhã, a hora das Eucaristias, mas aqueles que puderem participar, era bonito que pudessem fazê-lo. Às 10h30 saímos do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Vamos percorrer as ruas da cidade, vamos fazer 5 paragens rezando o terço missionário, depois entraremos na Porta Santa e teremos a celebração da Eucaristia, para cumprirmos os sinais do jubileu, que consta na peregrinação, na oração a Maria, na entrada da Porta Santa e na Eucaristia. Depois fica a confissão para o dia seguinte e a adoração eucarística. A religiosa diz que, apesar de ainda não ter saído do país em missão, podemos sempre ser missionários no nosso contexto e nas nossas comunidades. Já a irmã Alda Miranda esteve 15 anos em missão em Timor. A religiosa das Irmãs Vitorianas defende que a vida missionária é feita de entrega e presença silenciosa junto de qualquer povo no mundo. É sentir-se enviado para levar Jesus, levar a sua palavra, levar o seu amor a todos os homens, ao povo, sobretudo, a quem somos enviados. Para mim, ser missionário é também ser como um aventureiro, caminhar sem medo ao encontro do desconhecido. Sentir que de facto não vamos só. No coração nós sentimos que alguém que nos acompanha, é alguém que está conosco, é o Jesus que nos chama, que nos envia e que nos promete a sua presença na nossa vida. Ele disse: eu estarei sempre convosco. E esta palavra de Jesus acho que ressoou muito no meu coração. Senti muito esta presença viva de Jesus na minha vida. Senti que Jesus me preparou o coração para estar disponível, para me deixar encher de Deus, para depois levar Deus ao povo de Timor, onde eu estive 15 anos, ao serviço do Evangelho, ao serviço do amor, e por isso sinto isto, que ser missionário é deixar-se abrir para Deus entrar. Para a irmã Alda, ser missionário é ser um instrumento de Cristo. Senti muito isto, às vezes nem pensava nas coisas, não planificava, mas as coisas aconteciam e dizia: é isto mesmo que era preciso fazer. Portanto, ser missionário é um pouco isto, abrir-se, encher-se de Deus, encher-se de Jesus e depois também chegar e saber estar com o povo a quem se é enviado. Acho que isto é muito importante, não chegarmos lá com muitas ideias, com muitos conhecimentos, com uma linguagem muito alta, muito erudita, não vale a pena. Não vale a pena. O importante é saber chegar, saber estar, saber observar, acolher e depois então pegar nisto tudo e rezar com Deus, entregar: Senhor, o que é isto?
que é que eu hei de fazer, o que é que tu queres de mim aqui junto deste povo. A irmã diz ter aprendido a calçar os chinelos dos timorenses e diz também ter aprendido com outras religiões. Eu cheguei, foi uma fase de uma saída de guerra. Eu cheguei lá em 2003, ainda senti o fumo da guerra, ainda me cruzei com os tanques de guerra nas ruas e senti que aquela pessoa andava de chinelos e eu até nem antes de chinelos levei sandálias, mas tinha que deixar as minhas sandálias entre aspas para então saber calçar o chinelo do timorense. Então, por exemplo, uma noite no Catar, eu cheguei ao Catar por volta da meia-noite e só tinha avião para a Indonésia às 6 da manhã. Então fiz aquele percurso sozinha, estava ali e vi aquela gente toda ali muito trajada, com aqueles trajes muçulmanos, muito predominava a cor preta. Mas eu fiquei muito surpreendida quando vi no aeroporto eles a rezarem às 4 da manhã, tirarem o seu livro, o seu Corão para rezar. E eu digo assim, porquê que eu não hei também tirar o meu ofício da liturgia das horas e também rezar? E assim fiz. E eles olharam para mim e sorriram. E eu olhei para eles e também sorri. Mas pronto, foi muito bonita esta experiência. Mas, por exemplo, mesmo na Europa, a fazer escala noutros aeroportos, estou a lembrar-me em Londres, no aeroporto de Heathrow, em que eu tive de fazer também uma escala longa, e quando me deparei naquela multidão de gente, um casal muçulmano às 3 horas da tarde, sem vergonha, sem qualquer problema, ajoelhou-se voltado para Meca a fazer a sua oração. E eu disse, olha que bonito, porque é que eu também não hei de, por exemplo, arrancar do meu terço e fazer também a minha oração, Mariana? A gente aprende muito, mesmo nas viagens a caminho do povo, onde somos também enviados no confronto destas religiões. Lembro-me, por exemplo, em Singapura, por exemplo, aqueles jovens sentados naquele aeroporto, naquela postura para fazer a sua meditação. E eu disse, como é que se vê isto, por exemplo, em Portugal? Não, eu acordei um pouco para isto, e às vezes nas catequeses, na preparação de crismas, eu digo mesmo aos jovens, por favor, não tenhamos medo nem vergonha de mostrar o nosso Deus, o nosso Jesus, que não temos razão para esconder este Senhor que é maravilhoso, que é tão bom. Vocês jovens mostrem o nosso Deus nas universidades, em qualquer lugar, em qualquer convívio nos cafés, em discotecas. E isto eu despertei também neste caminho missionário que fiz. A religiosa, agora em missão nos Açores, garante que em Portugal está tudo feito, mas que a missão não é mais fácil, por haver mais indiferença, individualismo e materialismo. Decorre este fim de semana, em Fátima, a Peregrinação Nacional e Jubileu da Legião de Maria. Uma peregrinação que, para os legionários dos Açores, começou já há vários dias. Começou no dia 18, fomos diretamente para o Porto, onde visitamos os santuários em Braga. Estivemos na Sé, entramos na porta da Sé do Porto, depois fomos ao Sameiro, ao Bom Jesus, portanto já em Braga, e assim viemos descendo, estamos ontem aqui a Fátima. Somos um grupo de 30, com o diretor espiritual, Padre Maximino de Medeiros. Neste grupo temos 3 legionários da Ilha do Faial. Juntou-se ontem mais um grupo de 7 que só puderam vir mesmo à peregrinação nacional da Legião. Nós pedimos para virem sempre um dia antes, porque hoje já fizemos aqui a passagem do pórtico, ontem à noite já tivemos na precisão na recitação do texto, na precisão do Santíssimo Sacramento, e agora da tarde vamos fazer a visita
sacra, onde terminamos com a celebração eucarística na capela de Santo Estevão, portanto, nos Valinhos. À noite participamos novamente na recitação do terço e na procissão de velas. Isabel Medeiros, da Legião de Maria, acrescenta que no sábado, pelas 14 horas, o grupo juntou-se à peregrinação nacional. Juntamos à peregrinação anual da Legião de Maria, que este ano é com o tema Com Maria Juntos nos Caminhos da Missão. O convidado é o nosso Bispo de Lamego, Dom António Couto, que estará a presidir esta peregrinação nacional. Portanto, há um programa, tudo ele iniciamos com as nossas reuniões, com a recitação do terço, com as boas-vindas, da chamada, o diretor espiritual faz o acolhimento, depois temos um momento de testemunho de um sacerdote que é diretor espiritual de alguma localidade, de algum grupo, de alguma presídia, e um testemunho do leigo. Depois temos uma encenação que este ano será também este mesmo tema, com Maria nos Caminhos da Missão, mas com cenas do jubileu deste ano que estamos a viver. Temos depois a Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade e depois incorporamos nas atividades do santuário, ou seja, novamente a recitação do terço, a procissão de velas. No dia seguinte temos a nossa vigília toda a noite de oração ao Santíssimo, onde a nossa Diocese de Angra estará ainda na hora antiga da 1 às 2 da manhã e depois no domingo já estaremos na recitação do terço, na celebração eucarística no recinto. O movimento participa anualmente neste encontro nacional que este ano celebra o Jubileu da Esperança. A Ouvidoria da Horta e a Paróquia do Santíssimo Salvador promoveu na passada segunda-feira, 20 de outubro, uma conferência comemorativa dos 200 anos da transferência da matriz para o Colégio dos Jesuítas. A conferência pretendeu dar a conhecer o património, assim como os participantes em 200 anos de história, diz o pároco Monsenhor António Saldanha. A memória que estes colóquios invocam são de 200 anos de vida comunitária, de missão de tantos padres que passaram por esta paróquia, de tantos leigos que, através dos diversos organismos paroquiais, animaram a pastoral e a missão da Igreja nesta ilha. Também foi fazer a memória de um espaço arquitetónico e litúrgico que não existe, que foi demolido no século XIX, mas que serviu também como lugar de encontro da comunidade da Matriz e como foco de difusão do Evangelho nesta ilha. O historiador Tiago Simões da Silva trouxe novos dados sobre a primeira Igreja Matriz, entretanto demolida. O que eu tentei trazer aqui foi uma recolha de informação sobre a primitiva Igreja Matriz, ficou conhecida no século XIX como Matriz Velha, quando se mudou para o atual edifício. Não temos iconografia, nem informação, nem a planta da igreja, nem muitas informações sobre ela, e tentei fazer uma recolha, sobretudo a partir da documentação paroquial dos registros de óbito e agora recentemente com alguma informação também dos livros de despesas, tentarmos identificar as capelas que existiam, as confrarias, e a partir daí perceber a dinâmica da importância que a paróquia tinha e que essas várias instituições sediadas na paróquia tinham, as famílias que estavam ligadas à paróquia que tinham capelas na igreja, as confrarias também que lá tinham, e a partir daí tentar fazer um desenho hipotético do que é que seria essa igreja, sendo que sabemos a localização dela, o adro ainda lá está, o espaço ainda lá está, a torre do relógio ainda lá está, consegui agora datá-la melhor através dessa documentação, e tentar fazer uma proposta do que é que poderia ser o espaço e pensar para o futuro um dia como é que se poderá também ler e interpretar esse espaço. Maria João Pereira Coutinho, historiadora e investigadora, dedicou a sua exposição ao ciclo pictórico dedicado a Inácio de Loyola.
Este incidiu sobretudo sobre o ciclo pictórico dedicado a Inácio de Loyola, que está presente na Igreja Matriz, a antiga igreja do Colégio da Companhia de Jesus, e que nos dá precisamente a conhecer alguns dos passos da sua conversão. Incide sobretudo sobre uma arte aplicada que não está presente só neste colégio, mas em muitos dos outros colégios da Companhia, e que é, portanto, nosso dever preservar, conhecer melhor, precisamente para contribuir para a salvaguarda de todo este património, e que também nos permite, de alguma forma, continuar a disseminar o propósito com que esta igreja e esta iconografia foram construídas e portanto, fazer chegar um pouco mais longe, portanto, essa que era a mensagem da Companhia de Jesus. Já o jesuíta António Júlio Trigueiros, doutorado em História Moderna, falou sobre o contributo dos jesuítas na educação. Da ação dos jesuítas na Ilha do Faial e da fundação do Colégio São Francisco Xavier, e eu procurei primeiro explicar a gênese, como é que começaram os colégios jesuítas, como é que os jesuítas entraram em Portugal, a importância que isso também teve, o crescimento que se foi dando. Depois detalhei mais tudo aquilo que dizia respeito às circunstâncias que levaram à fundação do Colégio São Francisco Xavier, toda a questão da rede de doadores, a importância que os benfeitores tinham para, enfim, para permitir que os colégios pudessem ter este sistema de ensino gratuito, aberto a todas as camadas sociais, segundo os princípios da Ratio Studiorum, que era de facto ali o grande manual de pedagogia que dava uma estrutura semelhante a todos os colégios. Depois falei das circunstâncias que levaram à expulsão dos jesuítas, enfim, em geral, mas também depois aqui as particularidades da cidade da Horta e da Ilha do Faial, e, enfim, o que é que motivou depois também, de alguma maneira, vamos dizer que houve uma certa conspiração que houve contra a presença dos jesuítas, e também como é que isso se explica. E depois terminei com umas considerações a partir da obra do professor Nuno Palma, uma obra recente sobre as causas do atraso em Portugal, particularmente sobre o significado que teve a extinção da rede de ensino que houve até ao século XVIII e depois do preço que se pagou com essa paralisação que não foi substituída por nenhum outro sistema. Que leva a que só no século XX é que se voltou a ter o mesmo número de alunos no ensino secundário que se tinha no século XVIII. Depois de 200 anos, a Paróquia do Santíssimo Salvador da Horta mantém o estatuto de pilar da vivência religiosa e cultural do Faial. A celebração, presidida por Monsenhor Saldanha, seguida da conferência, foram participadas pelo clero do Faial, mas também pelo clero da Ouvidoria do Pico. As paróquias da Unidade Pastoral da Madalena, na Ilha do Pico, vão promover uma bênção das mochilas para o arranque do ano letivo. O pároco Padre Dinis Silveira explicou que a iniciativa já tem alguns anos e começou precisamente na Madalena. Trata-se de uma iniciativa inserida no início das atividades académicas, por um lado, mas também do ano catequético. Então, aqui a Unidade Pastoral da Madalena, que já fazia isto há alguns anos, portanto, entendeu promover então a benção das mochilas. Todas as crianças e jovens em idade escolar foram convidadas a estarem na celebração do próximo domingo, e no final da celebração, portanto, há então a benção de todo o material escolar. Portanto, como que a pedir a benção de Deus para o novo ano escolar e catequético que agora se inicia. Agora estendeu-se também às paróquias de Nossa Senhora das Dores na Criação Velha e da Senhora da Boa Nova nas Bandeiras. Portanto, será agora uma iniciativa de unidade pastoral. Com o mote Porque Aprender Também é um Dom de Deus, a bênção das mochilas acontece este domingo pelas 10 horas nas Bandeiras, às 11 na Criação Velha e ao meio-dia na Madalena. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Esta semana o destaque cai novamente no cineasta alemão Christian Petzold.
Desta feita, trata-se da sua primeira realização, o filme do ano 2000, The State I Am In. Parcialmente filmado em Portugal, retrata a vida de um casal em fuga da lei, cuja filha inicia um romance amoroso no nosso país. Romance esse que poderá pôr em causa a segurança da sua família. É, portanto, uma história de mistério. Será este amor sincero ou uma armadilha? A resposta fica reservada para o fim, mas a dúvida acompanha toda a duração do filme. O realizador confirma a sua originalidade, que passa por um saudável desdém pelo realismo cinematográfico, uma vez que o que acontece é o que deve acontecer, não o que seria mais razoável. Por exemplo, quando um personagem vê outro na rua, ele próprio nunca é visto pela outra pessoa, o que seria pouco provável na realidade. Essa característica pode ser vítima de muitas críticas, mas para Petzold o que interessa é contar a história. E isso ele faz com toda a competência e originalidade em The State I Am In. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. Este domingo encerra em Roma o jubileu das equipas sinodais dos 5 continentes. De Portugal estão 27 representantes de 9 dioceses e a equipa sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa. Entre os participantes estão 3 elementos da equipa sinodal da Diocese de Angra. Carmo Rodeia fala com o padre José Júlio Rocha e Francisco Almeida Medeiros sobre o encontro com o Papa e as reflexões feitas sobre a sinodalidade. Para ouvir agora no espaço de entrevista. Francisco, estamos a meio, digamos assim, desta grande peregrinação jubilar das equipas sinodais. Já estivemos com o Papa. O que é que fica deste primeiro dia e meio de trabalhos e de auscultações? Estar aqui em Roma, neste jubileu das equipas sinodais, é um momento de momento de comunhão. E neste encontro fica sempre a ideia de unidade da Igreja e também do seu rosto plural. Nós trazemos connosco a ideia de uma experiência de novilhas, uma Igreja dispersa, mas é bonito perceber aqui que vivemos localmente, o que vivemos localmente faz parte de um movimento muito mais vasto, universal, que todos procuramos redescobrir e que no fundo é o que significa ser Igreja, como povo de Deus, caminho unido na escuta do Espírito, e este jubileu representa isto mesmo, ou seja, esse tempo de esperança e de confirmação. Há também aqui uma ideia de vencer um cansaço que possa existir nas comunidades. Uma das coisas muito debatidas aqui tem sido a da mudança, digamos assim, do nível de participação da primeira para a segunda fase do sínodo. Uma primeira parte mais de encantamento, uma segunda parte já de maior desmobilização. Agora que estamos na fase de implementação de um documento final que foi arrojado, quer na sua concepção, quer na sua própria orientação, digamos assim. Como é que vê, Padre José Júlio Rocha, este encontro e estes apelos sucessivos dos responsáveis pelo sínodo, a começar pelo Papa, para a preservação da unidade, mas aceitando as diferenças? Bom, esta é a fase mais difícil, certamente, a fase de implementação, porque quem se recorda ainda do Congresso de Leigos de 90 a 92 na nossa Diocese de Angra, sabe perfeitamente que foi um evento extraordinário, mas a sua implementação falhou quase redondamente. Não se pode dizer isso, mas foi aquilo que todos reconhecem que falhou. Esperemos que isto não aconteça, até porque ainda hoje estive aqui numa destas reuniões da Conversação do Espírito, foi uma coisa riquíssima, éramos só língua portuguesa, dos 4 continentes, à exceção da Oceania, e nós víamos as diferenças deles todos. Coisa impressionante. E um deles, que por acaso era de Portugal, uma senhora, dizia que a inquietação de haver tantas coisas bonitas para fazer e veremos que não há nada a acontecer. E a questão é, estamos no ano da esperança. A inquietação é parte essencial da esperança. Quem não se inquieta é um desesperançado. E, portanto, nunca vamos estar satisfeitos.
uma frase que talvez possa resumir todo esse dia e meio desse nosso jubileu das equipas sinodais, foi uma senhora de Cabo Verde, apaixonadíssima por isto, eu disse, que naquela conversação de espírito nos disse assim: quem não está apaixonado tem que se apaixonar. É um imperativo. Apaixone-se imperativamente. Por força tem que se apaixonar. Portanto, estamos então nessa questão de que ontem também me impressionou o cardeal Luís da Polónia, que nos disse: a sinodalidade, para continuar, tem que a Igreja, ou melhor, a Igreja tem que aceitar diferenças. A Igreja tem que aceitar muitas diferenças. O unitarismo, a unidade não significa unitarismo. O unitarismo trava tudo. De qualquer forma, a unidade foi aqui pedida bastas vezes ontem pelo Papa. A unidade não com uniformização. O risco real que nós temos vindo a partilhar nos vários grupos de trabalho é que nos centremos muito nos processos e pouco nas pessoas. Aliás, o Papa ontem dizia justamente isso, que nós só nos entusiasmamos com pessoas. Como é que vê esta questão, Francisco, a partir de Roma, aplicando-a na nossa diocese? Vejo da seguinte forma: o caminho pede para superar justamente esta cultura de autoritarismo e de medo, substituindo por uma cultura de diálogo, de corresponsabilidade e de comunhão. E essa conversão é sempre pessoal e pastoral, passa por escutar, por formar, motivar, respeitando sempre as resistências, mas também sem nunca desistir do processo. E penso que o Padre Júlio falou disso, quer dizer, apesar de é tempo de reavivar o caminho, é tempo de se passar aqui um momento de inspirados por discernimento e passar por um verdadeiro envolvimento real das comunidades em todo este processo. Hoje de manhã, o bispo Marín, o espanhol, que é subsecretário do Sínodo, dizia que precisamos de voltar à essência, ou seja, precisamos de viver a experiência de um encontro com Jesus. E sem esse encontro podemos mudar todas as estruturas, podemos mudar todos os processos, mas dificilmente conseguiremos ser igreja. Esta experiência de comunidade a partir de Jesus é de facto o que está a dificultar, ou a ausência desta realidade é o que está a dificultar o entendimento do que é a sinodalidade, construindo sobre ela mitos e questões que nos afastam daquilo que é o essencial. O que nos afasta da verdadeira sinodalidade é o eclesiocentrismo, e acabou. A nossa fé ou é cristocêntrica ou é artificial. Uma fé eclesiológica. Eu refere-me sempre uma conversa que um colega meu, um historiador e um grande conhecedor deste assunto, numa conferência que fez sobre os 1700 anos de Niceia, que Niceia tem uma importância extraordinária. O nosso credo é niceno. E o que ele disse foi que, a partir de Niceia, para ser cristão, a referência deixou de ser o Evangelho e passou a ser o Concílio de Niceia. Aí acabou a primeira sinodalidade. O Concílio Vaticano II penso que vem trazer, e não estou a dizer que todo o resto, os 1700 anos de história da Igreja são de deitar fora, mas ao longo desses 1700 anos, nós, presenciando a história da Igreja, percebemos todos aqueles tropeços com o poder, aquela confusão entre poder não serviço e o poder de serviço, o unitarismo em vez da unidade. Isto é importante percebermos que numa cadeia estamos todos, numa prisão está tudo unido, está tudo unificado ali, ninguém sai, toda a gente obedece àquilo. Num encontro de amigos, estamos ali porque amamos estar ali. É a diferença entre unitarismo e unidade. E penso que é só isso. Eu gosto muito daquela canção de Padre César. O que é preciso para ser feliz? O que é preciso para ser sinodal? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu. É tão simples. Porque é que nós complicamos? Porque queremos poder.
porque nos seminários tridentinos os seminaristas foram ensinados para ensinar, para mandar, para governar e para tapar os ouvidos para não escutar. Muitos anos disso é difícil mudar. A esperança não morre. Padre Júlio, mas há tensões verdadeiramente no terreno que impedem o avanço. Há também a consciência absoluta de que sem sacerdotes nós não conseguimos avançar nestes processos, porque os pastores ainda são os líderes das comunidades. Certamente os sacerdotes são o perno à volta do qual gira a sinodalidade. Não tenho dúvidas nenhumas disso. A sinodalidade e a desclericalização dão muito trabalho aos padres. E numa situação em que nós vemos que tudo parte dos padres e parte para os padres, porque os padres são o centro à volta do qual, não deixando de ser o centro, tem que irradiar para que realmente a Igreja seja sinodal. O trabalho é deles. Sobretudo na circunstância em que a Igreja está, em que quase todo o poder foi posto às costas do clero. E, portanto, tem que partir daí a própria desclericalização e a descentralização, entre aspas, dos processos na Igreja. A corresponsabilidade, Francisco, é de facto algo essencial. O Francisco tem a experiência de um conselho pastoral, tem a experiência da equipa sinodal de Angra, tem agora esta experiência que nós tivemos aqui de partilhar o mesmo grupo, onde efetivamente esta questão da desclericalização foi muito falada, não numa perspectiva de transferência de poder, mas sobretudo de uma noção plena do que é a corresponsabilidade, seja no discernimento, seja na partilha da decisão. Sim, e aquela que é a grande dificuldade em compreender que escutar não é perder a autoridade, é exercê-la de outro modo. Isso talvez seja o ponto. E essas resistências de quem teme a mudança, ou confunde o conceito de sinodalidade com outros conceitos, como por exemplo de relativismo ou outros, têm que ser superados. A minha experiência leva-me a poder afirmar que sinto-me parte de uma igreja que aprendeu a escutar, e isso para mim é a parte mais importante, e a consciência de que a sinodalidade não é apenas um tema da igreja, mas é sobretudo uma conversão pessoal, e isso é muito importante, essa ideia. Não há volta a dar, já não se pode voltar atrás. Sim. E a minha experiência, em especial na equipa sinodal da Diocese de Angra, é feita da diversidade, do diálogo, da oração, sempre com fidelidade, evidentemente, ao nosso bispo, que acompanha todos os trabalhos, mas é com alegria que vejo nascer essa ideia de corresponsabilidade entre leigos e pastores. Nós estamos a terminar esta conversa muito breve e muito rápida, porque temos que ir para outros trabalhos. Pergunto-lhe o que é que leva daqui e, sobretudo, o que é que leva de impressões do Papa Leão? Leva uma muito boa impressão do Papa Leão. Leva a ideia de que, como disse, a sinodalidade não é um projeto humano, é um dom de espírito, mesmo nas dificuldades é o espírito que nos leva a encontrar o caminho, de que essas resistências fazem parte do processo, de que a conversão não é fácil nem é imediata, mas o importante é caminharmos juntos, é estarmos a aprender todos os dias com quem nos desafia. E este caminho só confirma que a Igreja só é fiel quando há essa comunhão e essa missão, e a esperança nasce em perceber que mesmo com essas limitações o Espírito continua a agir. Padre Júlio, pedia-lhe também uma reflexão sobre o senhor que é um defensor do Papa Francisco e do Papa Leão. Como é que foi ontem o encontro e como é que adorei ver a simplicidade. De alguma forma, aquela imagem de fragilidade poética que se vê em papas como Pio XII, perante a hecatombe de braços abertos em Roma, perante a hecatombe da guerra da Segunda Guerra Mundial, a fragilidade do Papa Paulo VI, a fragilidade como o sinal também de uma certa autoridade. Parece contraditório, não é? Mas a fragilidade de quem de alguma forma se sente frágil porque queria que a Igreja e o mundo fossem mais abertos ao Espírito e tivessem mais o caminho.
É claro que o Papa Francisco tem um ímpeto, que neste momento o Papa Leão é mais brando, digamos assim, não no sentido de ação, é mais silencioso, se calhar trabalha de outra forma, mas esperemos muito, muito, muito que o Papa Leão prossiga, incremente e dê substância, substrato e alicerce para que a sinodalidade ou a sinodalidade, o destino da Igreja, ou a Igreja do futuro será uma elite pensante, uma sociedade secreta, meia dúzia de pessoas que acham que acreditam na verdade. Uma conversa a três a fechar este Igreja Açores. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.